Yasmin, olá, boa noite, como vai? Espero que você esteja muitíssimo bem, vocês aí. Este é o segundo vídeo que eu gravo para você, haverá outros, né? E você falou quanto ao foco em propósito de intervenção, né? É muito importante que você veja, né, o quanto que você está aumentando, né, a nota. Na primeira redação que você me enviou, você tirou 640. Na segunda, 680. Na terceira, 720. Você está na escadinha, né? Os degraus de forma ascendente. Isso é importantíssimo, né? E tendo, né, a noção completa de que redação é instável. Então, pode acontecer de agora, futuramente, dar uma recaída no sentido de baixar a nota, 40 pontos, 80 pontos, mas é natural, já que todas as pessoas, né, todos nós temos mais facilidade em determinados temas do que em outros. Então, é muito importante, por isso, verificar ao máximo as maiores dificuldades que nós temos, para a partir disso, né, nós irmos nos lapidando, nos aperfeiçoando. Então, tendo isso em vista, uma das partes, né, aliás, a parte, né, a competência das 5 do Enem que você mais aumentou foi justamente na proposta de intervenção, já que na primeira você ficou com 40, na segunda 80, na terceira 120, né? Então veja que o diferencial da sua nota foi justamente nessa parte. E propósito de intervenção é muito importante que se analise, né, que quando nós vamos escrever, que nós analisemos ao máximo, pensemos, né, em nós próprios fazendo parte de alguma atividade bem prática quanto a melhorias sociais. E essas melhorias sociais têm a ver diretamente com a frase tema da redação, principalmente com as palavras-chave, as palavras mais importantes da frase tema, e as discussões que nós escrevemos em cada parágrafo de argumentação. A proposta de intervenção ela pode ter uma ou duas atividades. Se você coloca uma só atividade, é necessário que essa atividade ela melhore as situações mostradas ao mesmo tempo no primeiro e no segundo argumentos. A maioria das pessoas, no ato de fazer a prova do Enem, coloca a maioria das pessoas que tira, né, que fica com nota 840 para cima, coloca duas atividades na proposta de intervenção, mas por questão de segurança, para se uma falhar, a outra funciona. Sendo que, e também a questão da segurança das duas atividades na proposta de intervenção, é porque a primeira dialoga com o primeiro argumento e a segunda dialoga com o segundo argumento. E nessa ordem, né, seguindo a ordem dos argumentos. Então, é uma forma, né, colocar duas atividades na proposta de intervenção é uma forma que muitos encontram de se precaver, mas para se colocar apenas uma, e se ela não abranger os dois argumentos? Né? Então, mas dá muito certo, várias pessoas colocam apenas uma atividade, sendo que essa uma atividade ela tem que estar completa, com as 5 partes respondidas. Se colocar duas atividades, então basta que uma delas esteja completa com as 5 partes. Se uma proposta das duas, se uma atividade da proposta de intervenção, dentre as duas, já estiver com as 5 partes, então a outra pode ter uma, duas, 3 partes apenas. A sua escolha. E também quanto ao espaço, né, que sobrar para escrever a conclusão, ainda mais tendo em vista que o comprimento do retângulo para se escrever a redação no Enem é menor do que em outras provas. Então,
Analisando-se essas pautas, verificamos que na sua primeira redação você perdeu, né, mais pontos, perdeu 160 pontos dos 200. E por quê? Porque você colocou a finalidade apenas. Você não colocou as outras 4 partes. Então, isso de pensar em nós fazermos parte de uma atividade prática direta de atuação social para a melhoria daquela frase-tema e dos problemas mostrados na sua argumentação, isso é muito importante, porque nós podemos ter a percepção do quão concreta está a proposta de intervenção. Por isso, quando se fala em órgão, quem vai promover a atividade, especificar um grupo. O Enem aceita, por enquanto, governo ou poder público, o P de poder e o P de público maiúsculo, como sinônimo de governo. Estado, com E maiúsculo, como sinônimo de governo. Mas a maioria dos colégios e cursos que eu conheço, de que eu ouço falar, eles treinam que quando as alunas e os alunos vão escrever a proposta de intervenção, que coloquem um agente interventor mais específico. Então o Enem aceita governo, poder público e Estado, mas é preferível especificar uma especificação maior, como governo estadual, governo federal, prefeitura, nome de algum ministério, né? Como os que eu cheguei a colocar, na primeira redação do Correio de Sua, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Se eu colocar só o Ministério do Meio Ambiente, já é o suficiente. Quando aparece um agente interventor que tem um tamanho maior, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É um ministério só. Então você pode colocar apenas uma das partes, preferencialmente a primeira, Ministério do Meio Ambiente. Não precisa colocar em Mudança do Clima. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional pode colocar o nome inteiro, mas pode colocar também apenas Ministério da Integração. Especificar uma função desse órgão, ou dessa instituição, ou dessa instância social a qual você se refira, é o detalhamento, que é a quinta parte da proposta de intervenção, que é mais utilizado. Porque esse detalhamento ele pode ser exemplo de situação cotidiana, pode ser um exemplo de projeto que já exista para servir como espelho do que você apresenta, como referência, como inspiração do que você apresenta como atividade, como agente interventor. E o mais usado dessa quinta parte é justamente você colocar de forma superficial mesmo, assim, de forma geral, a função do órgão que você especifique. O que seria feito também não é a parte mais profunda, né, da proposta de intervenção. Exposições, centros culturais e noções mais específicas assim. E quanto à questão da proposta de intervenção, desatrelando da sua redação, né? Se quiser eu até falo mais especificamente de alguma delas, da terceira redação, do que você quiser. Mas da proposta de intervenção são essas 5 partes. Quem poderia promover a ação, o que poderia ser feito e de que modo poderia ser posto em prática. O de que modo é a parte mais profunda da proposta de intervenção, porque é a praticidade da proposta de intervenção. É como a proposta de intervenção ela seria colocada na prática, literalmente. Então, essa é a parte do como, de que modo, de que forma seria realizado, é a parte que precisa de mais aprofundamento. Então, de que modo seria realizada? Aí que você pode pensar mais a fundo ainda no
em você poder fazer parte de uma atividade direta para se melhorar a situação. Tá? A finalidade, o objetivo, e um detalhamento. Um detalhamento que pode ser a função do órgão ou dos órgãos que você apresentar na proposta de intervenção. Por exemplo, quem faria a ação? Ministério da Cultura ou Ministério da Cidadania. O que poderia ser feito? Implementaria exposições permanentes. Como seria feito nessas exposições? O que seria apresentado em palestra, em exposição? É a prática de forma concreta, de forma direta. Com textos, essas exposições teriam textos, fotos, vídeos sobre distúrbios alimentares, pela utilização de depoimentos de pessoas afetadas por tais problemas, prejudicadas por tais problemas. Com qual objetivo? Promover o diálogo constante com histórias reais, para que se reflita acerca da situação. Propagandas, depoimentos, isso também pode ser mostrado no final de novelas, por exemplo, ou em comerciais que tenha em comerciais, por exemplo, em horário nobre. Pode ser em algum outro horário de emissoras, como a Globo, mas ao falar em horário nobre também já há uma especificação maior. Né? Algumas novelas só, né, principalmente do Manuel Carlos, né, que morreu há pouco tempo, ele utilizava bastante isso. Então no próximo vídeo eu falo mais de propósito de intervenção, com mais exemplos, e de mais outros vários aspectos de redação.